Aqui que ninguém nos ouve. Aqui que ninguém nos ouve. No telefone? Sim. No teu telefone, quando faz assim, a palma aquilo começa. Tu és tão leiga, tu já Faz assim, é afinal? assim só numa pois palma. é, desculpa. Olha, Siri. estamos, para já te apresento, mas, e para quem está a ouvir, isto é uma coisa, é importante nós falarmos isto. Estamos no Porto. Espetacular. Estamos a gravar uma temporada especial. É especial, porque estamos num sítio diferente. De Aqui que ninguém nos ouve e viemos aqui ao Porto, vamos ter espetáculo. E aproveitámos, olha, temos convidados do Porto, convidadas, queremos fazer isso. Queríamos falar Mas com eles, o não que- há uma voltar a ir coisa- a Lisboa de propósito. Estamos E aqui isto, nós. isto é uma coisa gira, estou a adorar, já apresentamos aqui a Mafalda, mas o que ninguém que está a ver ou ouvir sabe é a experiência de estar no Porto com a Isabel. É difícil, sabem? É divertido por um lado, mas depois é cansativo. Imaginem o que é explicar à Isabel o que é o piolho. Nós explicamos, passamos lá 3 vezes, isto é o piolho. Depois ela passa por uma praça, senta numa praça qualquer com bares e diz isto é o piolho, mesmo que esteja a 7 km do piolho. Eu continuo sempre esperando onde é que é o pior. Reparem, nós a última vez que viemos ao Porto, viemos cá atuar uma data de vezes, de fazer stand-up e mais não sei o quê, e ficávamos num sítio lindo no Campo Alegre. Ali, junto em cima Passeio Alegre, Passeio nem Alegre. sabe, nem Campo sabe. Alegre, Nem sabe, Passeio nem Alegre, sabe. ali em cima do rio. Hoje estamos em Lenço da Palmeira, um sítio completamente diferente, a 20 km, e ela disse, Senhora, estamos quase a chegar. Estamos no Campo Mas o pior é que é a minha certeza, muito tipo, difícil. olha, estamos quase a chegar à nossa casa. Ainda por cima eu dizer, tipo, que era... Eu às assim, vezes ficámos evito, aos já olhos. evito responder. Sim, pá, Isabel, Ela epá, diz, isto aqui é ou não sei o quê. Mas- Isto é o Marquês de Pombal. pequena ressalva. Houve pai 3 ou 4, passámos aqui nesta rua. Eu, olha, Ontem, ali é o carniceiro e Zero Box. E tu, olha, pai, mais uma ou duas, e tu disseste uma que eu adorei, que é tipo, tu para begas não estás nada mal. Não, não hoje. estás, não Hoje não estás. estás. E a cena é que tu estavas a 1 minuto daqui e não sabias, ontem à noite, e não sabias voltar para o hotel. Tu estavas ali na Praça de Sim. Dom João I. Sim. Não é grave, mas também, mais uma vez, reiterando que não Vindo de vamos, mim não é vamos nada esquecer que isto estranho. é vindo a Vegas. Para Vegas, ela não tem estado mal e mesmo assim é o que Tenho assim é. às vezes uns E rasgos não que para mim são esquecer que genialidade. a e é só Isabel, e normal. já dissemos isso no outro dia no Instagram, mas a Isabel é aquela pessoa que Norte é tudo que é acima de Vila Franca de Xira. Mentira. Existe Portugal, Mentira. existe o Algarve e existe o Norte. Agentes do Norte. Não Pá, digo. vocês agora ali no Não diga gente do Norte, não diga o sotaque do Diz, Norte, diz. não diga que as Ela pessoas do acha que é só Norte um são muito sotaque do Norte. desfocadas, são muito simpáticas. Não Ela digo. acha que Guimarães e Braga são a mesma cidade. Bem, se isto se sabe lá nestas Olha, cidades. isso é bem, problemático, isso é eu sei que é problemático. Pronto, Não é verdade. feito este introito. Já falaste mal de mim, agora fala bem da Mafalda, se faz favor. Sim, Vamos falar bem da Mafalda. temos uma convidada espetacular, incrível, de quem somos muito fãs, a Mafalda Cruz. Palmas para a Mafalda. Olá! Que eu conheci da última vez que viemos cá ao Porto. Verdade. Pois Ficámos foi. Na amigas. Caçana, que é onde? No Bonfim. Chupa. É ao pé, ao pé. Que eu sei. É na zona do Bonfim. É lá ao pé. Não ao pé, tiveste não é ao bem. pé. É na zona, ele está... Sim, tiveste muito bem agora. E Fortíssimo. conhecemos a Mafalda porque foi a apresentação do meu Do teu livro, livro. do Exatamente. Planeta Z, e que foi a primeira a conversar, além de mim e da Sara Barros Leitão que estamos a conversar, foi a primeira do público a intervir. Ia começar E aquele... que começou depois uma conversa que foi linda, Espetacular. coletiva, que Maravilhosa. deixou, ainda bem, de ser sobre o meu livro, mas sobre nós todos Sobre os... ali. deixou de ser nós sobre o teu livro, foi sobre os temas do teu livro e tudo. Sim, que... mas foi uma coisa Sim, sim. uma partilha coletiva muito bonita. E foi aí que conhecemos, tu conheceste a Mafalda. Exatamente. Ficámos amigas. Tiraste-me uma coisa do cabelo, pá, isso. Conquistaste-me, sabes? Eu nessas estou sempre meio... Mexo ou não mexo, porque há pessoas que têm, e bem, e Ai, eu certo, acho isso whatever. ótimo. Há pessoas tipo, que se eu lhes vou tocar perto da cara, tu tipo, what the fuck are you doing? Eu não sei porque contigo senti que podia. Eu, se não tocasse, dizia-se, olha, tens aí uma coisa no cabelo, só que isso ia demorar mais tempo, então eu achei... Se fosse mexer no cabelo. Como é que é isso? Mas Depende, mas tu para me tirar mexeste. alguma coisa do cabelo, sim, para me dizer, tens cada coisa, que o cabelo, isso É já porque ainda não. por cima é sempre com essa voz. Sim, Quer sempre que alguém está a fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer sempre esta voz. Mas sim, há coisas também que já é passar a linha. Tipo, imagina, se alguém tiver com alguma coisa na cara e eu fizer aquela No mesma à dente. mãe, não, vai à boca primeiro. Tirar aqui. Que fazes? Mas essa do cabelo achei que ia ser ok. Ficou- E Adorei, ficou body. adorei. E Ficou quando estás com body. coisas no bigode. E coisas nos dentes, imaginas lá mesmo. Tipo, olha, desculpa, uma pessoa que acabaste de conhecer, estás aí com uma pevide. Ah, pá, mas eu acho preferível isso do que não dizer nada. Não, e a pessoa não dizer ficar a nada noite nunca é toda opção. com a coisa nos dentes. Não dizer nada, Mas não isso é mesmo opção. uma pessoa que não conheces. Pois eu, por acaso, não sei se digo. Eu digo, mas eu agradeceria eu se me digo baixinho, dissessem. até, olha, estás com
Eu digo, ei, Estás com feijão preto no tens dente. uma alface inteira no meio dos dentes, ó Há bacana. quanto tempo? Ei! Porra, Não. deixaste o lanche inteiro na boca. Digo baixinho, faço sinal, tipo... Tens aí uma coisinha. Pois, eu espero, tipo, como é que está ali o marido dessa pessoa ou o amigo dessa Que pessoa não e está a diz. ver o mesmo que eu e que não diz. Porque Alguém tem que tem ser que eu É por a dizer, não é? maldade. É por, É por isso é maldade. As pessoas maldade. dizem, por maldade. viste e não disseste nada. Não vi. Tipo, se eu não disse nada, eu não vi. Se eu vir, direi. Direi, certamente. Eu queria dizer aqui uma coisa que é, a Mafalda já esteve no nosso podcast. Verdade, eu própria assumi. Portanto, nós podemos falar sobre pois isto. já! Agora estava tipo, eu estou a ficar demente. Tipo, Tu eu és falo demente. um episódio em Tu não, Lisboa, atenção, tu não Vocês- estás claramente. Tu já, Eu sou, desde que eu te sim, conheço, sim, tu és sim. assim, Não, estás vocês pior, foram, não te preocupes. foram Sim. inscritos, primeiro fiquei babadíssima, mas foram inscritos em não dizer quem era a pessoa Sim. e depois cheguei lá eu às redes sociais, sim, sou eu. Sim, sou eu. It's me, hi, I'm not the Hi. problem, it's me. Podemos já agora referir e contar Podemos. aqui a história. Sim, nada, Queres contar para quem não é nada- ouviu? Eu? Sim, para quem não teve. Sim, então foi um dos vossos episódios em que vocês começaram a falar dos encontros awkward, não é? Sim, Assim, sim, coisas sim. awkward. E então começaram a falar de uma história, de alguém que vos Mas contou. podes contar a história era eu. mesmo. Podes Exato. contar a história. Alguém que... Então, isto houve uma vez que eu conheci uma pessoa e começámos a envolver e depois convidei esse rapaz para subir, eu morava sozinha à altura, para subir ao apartamento, então estávamos lá enrolados e tal. E depois eu não estava a sentir, eu não estava a Esfriou. gostar, esfriou, provavelmente fiquei Por alguma sóbria. razão, lembras-te? Não, eu acho que fiquei sóbria, foi isso. Estavas a parecer mais bonito Eu quando eu acho- estava com eu o acho vinho só a fiquei bater. Eu não querendo fazer spoiler, eu acho que tu tens uma excelente intuição. Intuição, também, provavelmente foi isso. E então a verdade é que eu deixei de sentir vontade de continuar com aquilo e disse, olha, vamos só parar, por mim está bom, vamos só parar, pronto. E esse rapaz disse, olha, ainda bem que quiseste parar. E eu, mas porquê? É que eu detesto mulheres que vão para a cama no primeiro date. Este continua a ser ótimo. E eu fiquei assim, que é normal. E depois revi-me. Epá, desculpa, foi muito à volta aí. Desculpa. Nada. Fiquei nervoso pelos homens todos. Depois revi-me muito naquilo que tu disseste, Isabel, que era, ele também estava no seu primeiro date, portanto qual é a claro. diferença? Eu tenho um texto de stand-up sobre isto, isto é um tema que me tira do sério há muitos anos, porque eu já vi, e é normal, mulheres a perpetuarem esta ideia e não vão porque não querem ser a gaja que dá a primeira. E vários pontos, que é, se ele perde o interesse por ter ido à primeira, já não tinha interesse nenhum, só Claro. tinha interesse de comer. Sim. Depois é a conversa do porque não são sérias, porque não são. Eu já ouvi que não é marrying material, de homens que não sabem fazer arroz. E é tipo, como? Como é que é possível? Depois é a isso. conversa toda do mistério, guardar mistério, não sei o que, pá. Eu há muitos anos, no meu primeiro estamos a jogar ao sol, de stand-up Marca também isso. tinha uma piada sobre isso, porque um amigo meu, uma vez, há muitos anos, também, já não é assim, mas também me tinha dito Já que... se desconstruiu, já pinta as unhas, já está melhor. Já está. Não é preciso tanto, é só seres um gajo normal, não pensares uma coisa, uma barbaridade destas. Mas ele disse-me também, não, mas eu, para mim, não dá não consigo, sei lá, uma forma como ele disse, uma mulher que vai para a cama comigo no primeiro encontro. E eu, e se o teu primeiro encontro for para a cama comigo, já dá. Yeah. Manda para mim, Exato, acabem de manda. jantar Olha, e eu me isso é- faço Sherlock isso é bem Holmes. pensado. Eu Eu vou lá primeiro e tu vais. Eu depois, acho que Quer sim. jantar e não sei o quê. E ela, depois, mas vai até a minha casa, está tudo bem. As pessoas estão muito presas às amarras com as quais cresceram, não é? Claro. E isso, para mim, não é ser livre sexualmente, não é? Se uma pessoa é sexualmente livre e se os dois estão com vontade, porquê? Claro, Porque não? eu para além de que eu, quando era mais nova e me começaram essas conversas, eu estava tipo, e como é que fazem? Estão cheios de tesão e não vão? Tipo, podem ir, tem ali uma cama, um homem, uma possibilidade, porque quando éramos mais novas havia assim algumas, ou não tínhamos casa, ou não tínhamos não sei o quê, Sim. já havia essas impossibilidades. Vocês têm tudo, têm tesão e não vão por uma impossibilidade de um divino qualquer que vocês inventaram, que é uma norma e um dogma, pá. Mas Não, e podem neste não caso, ir. neste caso não é um divino nada, É um divino, dogma. divino do machismo. Sim, aqui. sim, é um É dogma. isso, Sim. mas se calhar um dos que é. motivos para não irem para a cama no primeiro date é precisamente para não desiludem Sim, é ali um... os homens. O machismo enquanto gênio da lâmpada a definir que não podem fazer assim, façam só. Tipo, é... Nunca igual. me arrependi Não, do que fiz. não. Aliás, e também digo essa, que é, se perder o interesse é triagem. Vocês não querem ficar com um homem Sim. que deixou de querer estar convosco porque vocês giraram o pito primeiro. E lá está, e se forem cumpridas as regras e os termos e condições do consentimento,
vais, experimentas e a qualquer momento, se não estiveres a gostar, se não estiveres a sentir, parou. E aqui eu acho que, além do machismo, acho que há aqui coisas mais profundas, não é? Que infelizmente os homens, nós todos, infelizmente, à parte não têm estrutura mental para analisar as suas emoções e para ser rejeitado, para lidar com a sua rejeição. Sim. Portanto, acho que o comportamento dele não desculpável veio dele se sentir indefeso, indefeso e rejeitado, e o seu escape foi ser machista. Eu não estou a desculpar. O que me irritou nessa conversa Acho só para irmos à base e acho que temos que educar os rapazes de outra maneira. Claro. A não serem machistas quando são rejeitados, porque ser rejeitados é normal. Eu quando ouvi a história pela primeira vez eu achei que ele ia dizer que eu também não queria. Essa era hilariante também, era só tipo, Sim, campeão. Estava já aí com o pênis de fora. Mas ele ia para essa, tipo, a base continua a ser essa, só que ele ainda decidiu dar mais uma, tipo, para além do também não queria, tipo, e gajos também dão à primeira, isso para mim. Mas sabes uma coisa? Desiludem. Sabes uma coisa? É que depois tu própria também tens que ter muita confiança naquilo que estás a fazer, porque eu também poderia ter levado, não é levado a mal, mas isto podia-me ter afetado também. Óbvio. As mulheres que caíram nesse papinho de não girarem o pito à primeira não são melhores nem piores do que nenhuma de nós. Pois. Só caíram num papinho, tipo... Ou se calhar tinham menos confiança ou menos estrutura para... Óbvio. Estas coisas batem-nos a todos de forma diferente. A ti não te influenciou e ainda bem. A mim, essa conversa... Bem, nunca presenciei um homem que me dissesse uma coisa dessas, ainda bem, porque eu também não sei como é que ia lidar, não sei Tu ias dar mesmo. uma chapada com as costas da mão ou não? Eu acho que poderia haver ali E tu ias dizer qualquer coisa como, eu podia estar a comer arroz doce e tu aqui a perder o tempo com esta palhaçada. Não ia ser pedagógico para ninguém. Mas é isso, são só coisas que nos ensinaram, coisas que nos foram dizendo e eu e tu felizmente ficámos tipo, what the fuck? Não estás bem da cabeça e outras mulheres tipo, percebo. Não, desde logo aquilo que eu pensei foi, quem está mal é ele. Porque eu acho que não tem... Que idade tinhas na altura, lembras-te? Foi pá, há 12 anos, sei lá, tinha... Eras miúda. Calma, eu já tenho 38. Não sabia. Eu acho que toda a gente tem a minha idade, desculpa. Eu falo com toda a gente como se toda a gente tivesse a minha idade. Não, foi Parabéns, João, fizeste 31. Tinhas 26 e eu achava que tinhas... Estás sempre que as pessoas têm mais ou menos... Quer dizer, 38 também não é assim tão longe da minha idade. Não, mas tinha 20 e tal, 20, 25 para aí. Ok. Não é uma miúda. Se eu com 30 sou uma miúda... Esqueci-me disso. Sim, mas não estava a iniciar, o ponto é que não estava a iniciar. Se tivesse a iniciar, se calhar, não sei, eu acho que mesmo mas estando 25 também, não sendo miúda, é aquela idade que algumas mulheres estão a cair noutro papinho, que é o do para casar e ter filhos é agora, portanto, não sendo o inicial de sou adolescente, sou não sei o quê, já começa a vir o outro bicho-papão, o outro gênio da lâmpada de assentar. Se queres um homem que fique contigo, tens que ser assim assado. E não depende um bocado da família de onde vens. Deu para isso. Eu acho que depende muito da família. Não só. Sim, do meio está inserido, há mais onde a pressão é maior, suponho, não é? Nem todos os meios sociais fazem a mesma pressão para casar e ter filhos. Todas claro, as mulheres... Há uma pressão global. Olha, eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Porque eu cresci numa cidade pequena. Eu nem sei se isto tem a ver com ter crescido numa cidade pequena, porque acho que mesmo se estivesse numa cidade grande, há as coisas das escolas, os boatos das escolas e não sei o quê. Mas eu, em miúda, sempre senti que se calhar fui um bocadinho vítima da educação sexual que tive, ou da forma como eu sempre olhei para estas coisas, eu sempre olhei para estas coisas com responsabilidade e liberdade acima de tudo. E era isto que estávamos a falar. Se eu tenho atração por esta pessoa, se eu quero envolver-me sexualmente com esta pessoa, eu vou. Boa, maravilha. Se a outra pessoa também quiser, como é lógico. Não posso partir do sentimento, é dos dois lados. Não vais querer mais, meu menino. E também não posso partir do princípio que Só todos porque é homem também não... Aí quase que podes. Não, mas é isso, nunca estive nesta coisa do vamos fazer difícil, porque fica bem, e ir crescendo numa cidade pequena, eu acho que fui um bocadinho vítima disso, porque depois havia as bocas, havia os nomes que se chamava, não é? Que não vou dizer aqui como é óbvio, mas... Espero que hoje em dia as coisas já... também. Sim, mas acho que não vale a pena, acho que não vale a pena, porque... Eu espero que hoje em dia não seja tanto assim, mas acho que se calhar mesmo dentro das escolas há os boatos, não é? Porque esta comeu aquele, esta teve com aquele. Eu falei disto há uns tempos com amigas, de como mulheres adultas que eu vejo e conheço hoje em dia e que foram adolescentes brutalmente sexualizadas. E esses boatos há de ser muito interessante e
e preocupante perceber como é que essas adolescências estão rodeadas de um sexo numa idade em que tu não estás ainda a aprender tudo e já tens esses boatos, saberes que toda a gente da escola sabe que aconteceu qualquer isso. coisa, porque pá, eu tenho histórias numa cidade grande e É isso de que acontece na adolescência. minha. Yeah. Que ficam com Da alcunhas, ou ficam adolescência, alcunhas Sim, horríveis. havia 30 lá na anos. minha escola uma miúda que era a bicos, porque foi A bicos, a encontrada. bicicleta da aldeia, Exatamente. a boboso, tudo. E é horrível, e é, claro, sempre às mulheres. É sempre às mulheres, Não porque há, assim, não há o minetes. o rapaz, é isso. o Antes rapaz- e se houvesse, Mas era há o unhetas, campeão. há canholas, Há aqueles unhetas e malucos que canholas. acham que Mas- uma sala de aula é um Mas- sítio bacana para Mas bater não- uma pívia. Não, há unhetas, Mas lá claro. está, isso é um homem que se masturbou em público, desculpa. É uma Olha, criança que se masturbou em público, é Sim. diferente de Mas uma miúda que não há confiou o numa... minetes, e se houvesse o minetes, era o campeão. Yeah. Como é que é, meu Mintaças, minetes? o mintaças. Não é? No dia em que um rapaz for apelidado de minetes, Sabemos que atingimos vencemos. a igualdade. Sabemos que vencemos. Let's go. Ah, não, eu lembro-me de... Isto não, e atenção, desculpa. E os rapazes que se esforcem para isso, porque se supõem que Sim. seja por estar a fazer bem. Porque se for, nunca vai ficar com a alcunha de minetes por ter sido apanhado a fazer uma vez. Pois, Acho não, mas eu. é isso que acontece às Porque, mulheres. por causa do machismo, eu sei. As mulheres fizeste Eu sei, um eu sei. broche, foste a primeira da escola a fazer O um gajo broche, vai ter que pumba, fazer nem muitas tens nome vezes já. e bem para ter essa alcunha reconhecida pelas mulheres. Sim. Portanto, esforcem-se. Sim. Se querem ter essa Então, alcunha. esforcem-se. Eu ia No só geral. contar também que na altura, bem, e falamos de tecnologia muito rudimentar, nudes a circularem. Na minha adolescência, tipo, computador, cenas de... Sabes que a mim uma vez disseram, adolescência também, uma vez disseram-me, ameaçaram-me. Tem cuidado para onde é que vais, ou para a casa de quem é que vais, porque podem te estar a filmar. Mãe do O céu. próprio rapaz que me convidou. Eu conheço o uma próprio história... rapaz que me convidou disse, tem cuidado para que casa é que vais, porque podem te estar a filmar. Isto, se ainda a tecnologia era, pronto, eu sou mais velha do que Eu tu. não conheço nenhuma história de terem filmado efetivamente, mas conheço uma história de uma miúda que foi comer outro miúdo à casa dele e que estava um amigo dentro do armário a ouvir tudo. Ah pá, desculpa, e depois há violência e não está justificado. Tá. Eu ameacei de porrada todos os homens e miúdos envolvidos nesta história. E não lhes bati efetivamente porque eles me pediram essa desculpa a mim, à miúda a quem fizeram isto e tudo, mas se não tivessem Como é que ela desculpa, descobriu? Ela viu. já não me lembro, acho que se apercebeu porque começou a ouvi-lo. Pois. Pá, e ela conta-me isto. Se calhar esse era o Nhetas. Não, pois, é pá, história terrível, não me lembrava disto à boé. E são pessoas, homens adultos hoje em dia, que eu até simpatizo, mas na altura aquilo foi tipo uma peixarada. Lá está, também são adolescentes a fazer coisas a adolescentes, tal, não tem a mesma responsabilidade de homens adultos, mas é sempre com viés para vergonha das mulheres, depois, não sei o que das mulheres. Como é que tu não has de ser uma pessoa contida e com vergonha de te envolveres e realmente fazeres-te difícil se depois envolves-te, Claro. fazes o que queres e tens estes Yeah. perigos, não é? E depois acontece-te isto. Acho que tens de ter uma estrutura enorme e acho que isto vem de Não, casa. E é sempre a dicotomia da puta e da virgem, tipo, nunca há um in-between, tipo, ou somos uma coisa ou somos outra, e estamos sempre ali com medo de ser uma, com medo de ser outra, é uma merda. Mas de Como estávamos casa, a falar em off, acho que é uma boa altura para introduzirmos o tema da educação em casa, mas só para fazer aqui um remate, que é que continua a ser super prevalente o julgamento das pessoas em função do número de pessoas com quem vão para a cama. sim. Com grande prejuízo sempre às Mas mulheres. eu também não é? gosto da volta que isso vai dando entre mulheres, tipo, ainda no outro dia vi um Reels que eu me ri bué, que é tipo, se tu sabes o número de homens com que foste para a cama, you're not a real hoe. Tipo, you're trying to be, but you're not a real Como hoe. aquele vídeo da Samantha No Sex and the City. Sex and the City, que ela está ali a tentar contar. Yeah. Mas sabes que quando estava na faculdade deram-nos um inquérito, eu já não me lembro porque é que aquilo era, mas deram-nos um inquérito, provavelmente para fazer o estudo de comportamentos sexuais Sim. dos estudantes, não sei o quê, pronto. E aquilo era anónimo, mas tinha lá a pergunta quantos parceiros sexuais é que tiveste, e depois tinha opções, a escolha múltipla, não é? Aquelas opções. Depois querias usar o Joker para ajudar. Opa. Não é que Quer ter ajuda de casa. Quer ter ajuda do público. Amigas, tens ideia quantos é que eu já mamei? E depois o pessoal nunca mais acabava de responder porque estava tudo a fazer conta. Vai ser bem engraçado tudo. Mas sabes, a parte triste é que eu dei por mim a mentir naquele questionário anónimo. Puseste para menos.
pus para menos. Agora ele tipo, não, pus para mais. Mas é que esses Não, estudos, principalmente- a maior parte dos homens vai pôr para mais, Sim. mesmo é anónimo, e Pá, as mas mulheres é para menos. anónimo, percebes? Mas eu só no outro dia que Nosso eu cheguei à condicionamento. conclusão de porque é que eu acho que eu menti. É porque as opções, as Porque já na opções altura já Eram estavas com sugestivas. 300 e Não, já não, eras eram mais. sugestivas, era eram tipo, sugestivas. A última, era tipo mais que é de tipo, 400. olha, a partir Não, daqui, diz assim, a partir daqui és puta, claro a que partir pôr daqui, esta exato, hipótese. a partir daqui, olha, desiste. Quente, puta. Exato. Quente. A última era um número, Rebentou. Yeah. era um número que, pá, não é alto nem baixo, mas para mim era um número baixo, a última, não é? E tu ficas tipo, opá, se eu vou pôr a última. Pois. E eu, pá, E a última sim, nem era assim tão alta, mas já era a última de todas. E tu tipo, opá, a última era mais que 10. Eles era tipo, a partir daqui desiste de ti, olha, mais tenho que 10. uma notícia, somos todas Mais umas que 10 putas. era a última. Era a última, estás a ver? E É tu que eu ia dizer ficas mais tipo, do que... Pois, e tu ficas tipo, ok, então este é o cut-off. yeah. A partir daqui... Caraças, quem é que fez esse? Isso foi um padre? Não sei, eu já não me Quem fez lembro. o questionário? Nem um padre, tipo um padre... Ah, ok, padre por causa da idade. Mais Não, 10. que? Não, mais 10 é horrível. Mais 10 é o Não, máximo. Mais 10 é o não, máximo. não é o máximo. Ai, que horror, mais 10. Eu tenho uma amiga que foi, só antes de irmos para o tema da família e de casa, só para terminar, uma amiga que foi ao ginecologista e estava ginecologista e uma estagiária. Ok. E a estagiária, desculpa, é uma interna, como se... Interna. Interna. E a ginecologista pergunta quantos parceiros é que ela já teve. E que nem sei se ainda faz muito sentido hoje em dia perguntar quantos parceiros é que já Era o que eu te tiveste ia na dizer, vida. estás a ver? Eu não entendo essa pergunta. Eu acho que é o quanto é que tiveste nunca nos faço. últimos tempos. Opa, E sem proteção. É só isso que sim, interessa. queres saber comportamentos de risco, tens que perceber que zonas do teu corpo é que estiveram envolvidas na atividade sexual Nos e últimos se- meses e se usares proteção ou não. Pronto. Pronto, ela perguntou e a minha amiga disse, acho que a interna fez tipo... Pai, a minha amiga fez assim, eu achava que estava a ir à ginecologista, de por mim estava na linha do Que SOS calor. puta, tipo, eu escrevi e SOS ninguém me avisou. puta. Acho que a médica, que já estava a fazer uma pergunta parva por si, ainda assim foi dar tipo uma descasca à interna, foi tipo, não podes fazer isto. Não podes fazer um. A minha amiga super- estava mesmo tipo, eu estou a fazer tudo certo. Tipo, isto é só um... Não, isso é julgamento, isso é julgar Óbvio, quem está ali à óbvio, frente e não deves fazer isso, não é? Claro que depois também é difícil conter as tuas emoções, Sim, não é? Mas, sim. mas tens que ter cuidado com isso. Óbvio. E que é Quanto uma- muito dás os parabéns, não é? É lá! é Isso é que está a ser divertir, Mas não hein? é para tarmares, Ah, agora calma. também não vais pôr uma placa na rua, mas parabéns, estás a trabalhar bem. Mas é que também é difícil quem faz estas consultas, porque eu no início ficava muito poker face, mas agora também já percebi que tipo, opá, eu vou reagir ao que me estão a contar. Agora, julgamento eu não faço, porque acho que isso Sim. não me compete a mim. Vou dando assim os meus conselhos, as minhas indicações, mas depois Nós não também sabemos há o que é que tu histórias. eras, o que é que tu Pois é, fazias. ninguém disse o que é que eu faço. Yeah, se nos apresentar a Mafalda, Sou vamos chefe de apresentar a cozinha. Mafalda. Pois, e durante enquanto está a cozinhar, estás com uma doença venérea, filho. Tac, 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 tac. Pois é, nós vamos explicar. Desculpa, então apresenta tu só apresento-me. para a conversa, fazer mais contexto. É isso, pois é. Porquê é que estamos a falar de sexo já? Nem vão adivinhar, nem vão conseguir Yeah, adivinhar. Então, eu sou médica, tenho uma especialidade com um nome muito estranho chamado radio-oncologia, portanto é cancro, tem a ver com o cancro, tratamento do cancro. Mas, entretanto, nos últimos anos, desviei-me mais para a parte da sexologia. É um Como desvio. outra. Desviada. Um desvio. E é nisso que tenho estado a trabalhar. Sou sexóloga e dou consultas de medicina sexual, tenho uma página no Instagram, Mafalda Cruz MedSex, e tenho um podcast com o Expresso chamado O Prazer é Todo Meu, que podem ouvir. Exatamente. Já fui lá, adorei. Pois é, o Faro já Venha foi meu conhecer. Só convidado. demorámos metade de um episódio a chegar à parte Quer dizer, a inicial. conversa estava Também boa, mas estamos- fomos maus tem que apresentadores porque, pronto, devíamos Não ter tem de ser apresentado sempre no aqui. início, também pode ser a meio, as pessoas já deviam estar a chegar a essa conclusão. Mas assim, mas foi importante para as pessoas, como estavas agora começaste a falar especificamente de Das dar consultas. consultas. Sim, Portanto, é importante que não seja consultas sobre saúde financeira. E as pessoas, vamos falar de cripto finalmente. Ou tá Finalmente no- o Diogo e a Isabel vão aos assuntos que importam. Yeah, consultas de. Não, são temas mais juicy e mais interessantes. sim. mais interessantes. Pronto, e que acho, desculpa ter interrompido, continua e por acho aí. que toda a gente, acho que há muita gente que tem curiosidade de assistir a estas consultas e gostava de ser mosca para saber o que é que se fala numa consulta de sexologia. É assim, é uma consulta normal. Eu faço perguntas da história clínica, história sexual, mas é assim uma consulta muito completa que demora 45 minutos. Não sei se as pessoas têm noção, mas é muito tempo. Precisamente porque os assuntos sexuais envolvem muitas coisas. Envolvem eu perguntar coisas da infância, coisas de saúde, não é? Que doenças é que tem, que medicação é que toma, mas também relacionamentos anteriores,
Olha, histórias de abuso sexual, mas que infelizmente se vê muito, muito nas Pá, consultas. centenas de coisas, tipo, tu no outro dia E falaste muitas, desculpa, e muitas dentro das próprias relações, não é? Dentro das relações, sim, e na infância, dentro da família, não é? Pai, coisas que as pessoas pai, tio, vizinho. reprimiram, tipo, coisas que as pessoas já nem se lembram bem, mas que tu vais lá escavacar um bocado e percebes perfeitamente. Muitas vezes o é que a primeira vez que aconteceu. estão a falar sobre isso Pois. também, e portanto algumas consultas acabam por ser muito pesadas, mas também são consultas muito completas, em que a pessoa também sai dali com um plano para a sua Sim. vida, para mudar um bocadinho as coisas, e é fixe. Muito É fixe. Muito, muito, muito fixe. Queríamos falar sobre, dentro do mesmo tema. Sim, se calhar é isso que quis dizer. Sim, dentro do mesmo tema, perceber qual é que pode ser a importância e que importância é que teve na tua vida e talvez falemos um bocadinho também da nossa, de casa. Como é que em casa, o que aprendemos em casa e a forma como os pais têm a conversa ou que formas é que a conversa pode assumir e que influência é que isso pode ter depois em tudo. Olha, eu acho que isso é um tema muito, muito interessante, porque do que se vai vendo as pessoas não têm muita noção do quão influenciador é o ambiente em que tu cresces e aquilo que vais vendo em casa também. E nós mimetizamos muito os comportamentos dos nossos pais e aquilo que vemos, a forma como vemos os nossos pais a interagir ou não é? E lá em minha casa os meus pais ainda estão juntos há quase 50 anos, diria. Como os meus. E sempre tiveram uma relação muito saudável os dois. Então, isso para mim... Muito obrigada. Então, tipo, igual. Os meus também, desde que se divorciaram há 30 anos, A relação está como ficou nunca teve. amigo. Então, para mim e para a minha irmã foi um descanso. Que bom, Isso olha. é ótimo, isso é o melhor. Sim. Não, mas os meus estão juntos e sempre tiveram uma relação muito saudável. E eu acho que eles próprios nem têm noção da influência que tiveram na minha sexualidade, porque lá está, nunca houve a conversa, eu nunca tive a conversa, mas eles foram deixando assim algumas mensagens. E tem algumas engraçadas, como por exemplo, a minha mãe, se calhar não se lembra, mas isto ficou-me muito gravado. A minha mãe, a certa altura, decidiu dizer-me: olha, tu não tenhas só um parceiro sexual. Yeah. Eu estou arrepiada. Grande Eu voz. acho isso. Yeah. Tu não tenhas só um parceiro sexual. Eu estou bem casada há não sei quantos anos a dizer-te isso assim. Sim. Tipo, ela tipo, não faças o que eu Não, faço, mas a, minha faz o que mãe, eu digo. mas a minha mãe teve mais do que um. Ok, Antes de casar. pois. Sim, antes de casar. Pronto. Pois. É que a minha não. Espero que ela não se importa. Não, acho que não. pá, Então, se ela me Se a mãe disse diz isso, não Claro, se importa com sim. certeza. Mas a questão é essa, é que podia ter dito e não ser o que ela praticou. Às Sim. vezes podia. não tem sim, que, mas não aí tem seria que mais ser. no sentido, não faças o que eu fiz. Sim, não, sim, mas sim, a minha sim. mãe foi: olha, Não tenhas experimenta, não tenhas só um, experimenta mais coisas. E Posso. eu achei isto espetacular, Sonho. porque eu depois fui crescendo mesmo. Ou seja, primeiro, quando eu tive relações sexuais com a segunda pessoa, tive zero sentimento de culpa, Pois. mas eu vejo muita gente que ainda tem sentimento de culpa, porque se calhar cresceu e viu que a mãe só teve um parceiro e que se calhar é assim que devia Foda-se. ser. Eu foi sempre o oposto. Eu olhei, porque tipo, a minha mãe está com o meu pai desde os 14 anos dela. Ok. Tem 65 agora. E eu sempre pensei, tipo, que terror, tipo, porquê? Como é que, é porque há uma questão de probabilidades, como é que tu encontras? É logo o primeiro. O primeiro que te apareceu é logo o melhor. Mas aí também, se ela está com ele desde os 14, realmente não Não, teve e a o meu pai era oportunidade. muito gato. E a minha mãe era de uma aldeia com homens muito feios. Bem, Se eu visse um António Paulo daqueles... ela assim, só matarrões. Oh, olha aqui este mocinho de 14 Pá, anos. eu nunca entendi até ver uma fotografia do meu pai, pá, aí com 20 anos ou o que é que tinha, de sunga na praia, eu tipo, mãe, já percebi tudo. Tá bem, Tudo explicado, tudo explicado. Depois o feitio que ela é. Mas acho que ela arrepende-se. Sim, não acho, tenho certeza. Pois. É que muita gente arrepende-se. sim. Claro. Mas lá está, se casou, se está com ele desde os 14 e casaram, o que é que ela ia fazer, não é? Claro. E não tem, nem toda a gente também foi talhada para fazer de outra forma. Tipo, Pois. eu estou sempre a tentar incutir a whole face às minhas amigas, amigas minhas estão tipo, não quero, não gosto disso, não quero estar com várias Sim, pessoas. mas eu acho que é importante, seja a conversa da monogamia, seja a conversa de em solteiro querer experimentar várias coisas. Há pessoas que de facto no seu contexto social não querem nem uma fase solteira, nem uma fase mais louca. Nada. Vão para a cama com tá várias tudo pessoas certo. e está certo, Está não é? tudo As certo, pessoas têm sim. diferentes... Eu acho pouco divertido, mas eu sim, também eu tenho também que acho, ter a eu forma só como acho vivo a minha pena vida. que, acho eu, só de saber muito melhor,
que muitas das pessoas não são só por personalidade. É muito o contexto É a social pressão. que as faz com que não posso ir para a cama com muita gente. Se calhar até tem o desejo, só que É lá isso. está e continua. Pá, é melhor não ir. Mas estás solteira e estás numa fase boa da tua vida. Sim, mas não quero ainda mesmo. Porque há um macaquinho na porque já vou cabeça. em 5 a e não dizer, sei, epá, nos sim. últimos meses, epá, não, façam o que têm a fazer com, sei lá, com segurança, mas divirtam-se. Yeah. E Pois é é mesmo isso. E para mais, hoje em dia, sei lá, já raramente vês estas relações que começam aos 14 e que duram uma vida inteira, não é? Em lado Nós nenhum. juntamos-nos, desjuntamos e E voltamos e depois não queremos e mais. temos é que conhecer depois- pessoas e, portanto, claro que o número de parceiros sexuais vai ser maior do que em média, não é? Isto é sempre em média, do que era há uns anos. Bem, mas eu na minha família é uma chacina. Tipo, o trabalho que eu levo aos ombros perante as mulheres todas da minha família. É verdade. Minha mãe teve com um homem, a minha avó deve ter estado com um homem, minha tia-avó, minha irmã, Pronto, pouquíssimos. Isso era, E eu. isso era uma semana és o tua patinho normal quando feio. eras solteira. Yeah. Tu numa semana já feio. estás. Tu numa semana digas mais que a tua família toda. Sim. A tua falsa áurea. Let's que go. já Uma semana vai. já Mas nem agora contigo eu quero toda. saber mais easter eggs que a tua mãe te foi deixando. Tua mãe Tenho ou o teu pai? mais um da minha mãe e um do meu pai. E depois, aqui já eu era mais velha e já teria 20 e poucos, e terminei uma relação que durava já há 4 anos e que os meus pais o conheciam e tal, portanto terminei uma relação relativamente longa. E contei à minha mãe, quando fui contar à minha mãe, olha, terminei esta relação com o fulano tal, porque descobri que ele me traiu. E a minha mãe, eu não acredito que tu acabaste por causa de uma traição. E eu, pá, oh mãe, e depois dou por mim a ter que explicar à minha mãe o porquê. Eu assim, sim mãe, olha, mas não foi só por causa da traição. Eu já tipo, Para não foi só por causa da traição. Isso é engraçado. Eu não estava à espera agora disso tua mãe. Como se eu conhecesse muito bem. Não estava à espera depois da primeira afirmação. Qual foi? Porque aquele de. É, porque a minha mãe disse, pá, isso acontece, vocês têm que conversar. Eu também tentar. não acho que uma atração seja um. Eu também não acho. Não, mas aqui eu Mas tive... acho que não Ok, estava à espera de uma mas- pessoa mas- normalmente da idade da mãe da Mafalda e da geração, não sei. Só, Ou se calhar ao só a contrário, se calhar geração que andou a levar. Porque depois Pois tu, se calhar, estou a pensar mal, depende sim. da justificação. Tipo, há pessoas da geração das nossas mães que é tipo, filha, isso eles fazem todos. Deixa estar. Mas também não era por aí que eu não, também não ia. era Também por é aí. tipo, Não, não, não. aconteceu. Pois, ok. A A minha mãe mãe foi sobre tipo, isso, percebam é se é um Então limite ou continua a ser uma visão progressista. Ok. da minha mãe. Sim, Ótimo. a minha mãe foi Ok, tipo... Estavas a levar É festas. contra, sim, estava a analisar Agora mal. nos metem estavas todos. a levar para aí. Não. Então está certíssimo. Não, foi claro. mesmo tipo, Mafra, essas coisas acontecem, vocês agora devem conversar sobre porque é que isto aconteceu, não sei o quê, mas a minha mãe dizer, eu não acho que uma traição, ou descobrires que houve uma traição, seja Por si só e sozinho. um motivo para tu terminares. Pronto, e depois eu tive que explicar mais coisas, Também, não é? hippie. Pô, progressista, tu não pai A idade. minha mãe é para a de geração que tem. Ah, estava a ser uma tá- vez. Ah, aqui eu tinha que explicado. começar. Estava-se mesmo a Está tudo ver. explicado. Mandava ácido e ouvia Beatles. Está Oh, tudo bem, isso é explicado. hippie. Entrou nas belas artes nos anos 70, não é? Eu não disse que era hippie. Eu estava mesmo tudo a juntar. Se calhar Claro. ainda conseguimos que ela venha gravar episódio amanhã. Sim, Se calhar vamos convidar. Ai, ela vem. Mas pronto, depois dou por mim a explicar à minha mãe, oh mãe, mas sabes, é que depois, olha, depois há a questão das doenças, porque não houve cuidado em relação a isto, Pois. e depois nós namorávamos quando isto aconteceu, namorávamos há 2 anos e tal, não é? Como é que vai ser para o resto da vida? E eu assim, pá, eu não acredito que eu estou a Mas ter fixe, não explicar à acreditas, minha mãe. acabaste por ter provavelmente uma conversa bué fixe com a tua mãe, tipo, sobre esses detalhes todos e essas coisas todas que se calhar ainda não Sim, tinhas. e eu acho fixe, porque acho Conversado, que fixe. depois há esta coisa do traiu-te, olha, é um filho da mãe, não vale nada. Acabou-se, Ah, já. pá, não é? Vamos tentar compreender. E claro que a relação depois terminou e realmente não foi só por causa da traição, mas terminou porque outras coisas aconteceram Claro, e pronto. claro. E que a traição, que lá está, para não ser do ato em si, mas pode trazer muitas outras coisas ao de Sim, cima. tudo não o é? resto. Sim. Mas Para tudo- muitas o que nós pessoas estamos- é o um que nós deal estamos- breaker, mas não O que tem nós que estamos ser aqui uma a não dizer, tem que ainda ser assim continua a universal. ser um pensamento minoritário. Sim, Eu acho. sem dúvida. Ok. Acho que nós aqui e a tua mãe considerarmos que traição não tem que ser um acabar definitivo e não sei o quê, pode ser um motivo de conversa e de terapia às vezes, ou de olha, se calhar isto aconteceu, se calhar dá para fazer outras soluções não monogâmicas ou não, ou seja, ou não, pode ser De monogâmica terapia de casal e analisar só o que Pode ser um aconteceu. deal breaker, mas também pode Mas para não muito- ser, para não muita é, gente, não sim. é preto no Para branco. muita gente Exato, é isso. traiu, Para se muita traiu não vale nada e adeus. Opá, não vamos aqui Mas eu também desculpabilizar traições, mas acho que pá, se calhar vale a pena o casal conversar, até fazer terapia de casal, definir novamente limites. Mas eu acho que é sempre aquela questão de cada panela tem o seu texto, porque uma pessoa que é traída
e olha para a outra e não vê a mínima possibilidade de diálogo, também é uma pessoa que não ia conseguir ter esse diálogo com outra pessoa e é meio que pescadinha de rabo na boca, ou seja, era uma relação onde essa comunicação também já não era possível, onde jamais um tema de abrir a relação, de fazer terapia de casal, do whatever, pudesse entrar. Mas por outro portanto, lado também tens aqui muita influência da sociedade, não é? Óbvio, o que é que óbvio, as minhas óbvio, amigas óbvio, vão óbvio. dizer se eu Sim, continuar, sim, sim, apesar de sim, saber sim, que fui sim, traída, se eu continuar, sou corna mansa, o que é que a sim, minha sim, família sim, vai sim. dizer? Também tens muito isso. Claro, não, claro, não claro, tem claro. que ser assim. E depois tenho outra história, agora com o meu pai. Também tenho que trazer o meu pai, que ele também foi Sim. muito importante. Quando eu tinha, pai, 19 anos, assim, 19, 20 anos, tive um desgosto de amor. O meu maior desgosto de amor até à data. Eu fiquei uma semana sem conseguir comer. Ia bem. A sério? Yeah. Fiquei. Pronto, aquelas coisas que tu não Tadinha, vês a que luz, né? horror. Tu não vês a luz. E quem veio falar comigo foi o meu pai. Normalmente até são as mães que veem as filhas assim a sofrer por amor, mas foi o meu pai que veio falar comigo e veio dizer: olha, o que é que estás a sentir? O que é que se está a passar? Não sei o quê. Eu lá lhe expliquei e ele: olha, eu percebo que tu te estejas a sentir assim, vamos te dar tempo para te sentires assim, mas tu tens que perceber que tu és a Mafalda. Tu és a Mafalda. Tu és uma pessoa super interessante. Estou com vontade de chorar. Também eu pensei, vou chorar, estou todo arrepiado e quase a chorar. Mãe do céu, nós dois também. Também querem convidar o meu pai. Querem convidar o meu pai. Queremos. De repente estou no programa da tarde, estou com lágrimas nos olhos. Oh, tenho a rimas de Oliveira, não estava à espera desta. Que fofo, tu és uma falda para pôr-te na tua individualidade. Sim, sabes que eu nunca me esqueci desta Fogo. Como frase. é óbvio, eu Tu nunca vou és esquecer, a eu não sou Mafalda. filha dele, eu não Yeah. estava lá, eu não chorei. Ai, que fofo. Assim, também meu pai, é meu pai, não é? Eles podem ser nossos tios. Claro, sim, adotem-nos, por favor, que fofinho. Sim. Tu és uma falda, és uma menina espetacular e tu na cama, tipo, tá bem, pai, mas eu hoje não sou. Amanhã é que não consigo Sim, dizer opa, outra mas vez. aquilo arrebitou-me, sabes? Como é Foi, tipo, óbvio, e é por outro que lado deu-me fixe. tempo, por outro lado compreendeu, também não desvalorizou o que eu estava a sentir. Compreendeu, mas foi tipo, vá, daqui a uns dias Vais-te voltar a lembrar daquilo ergue-te, tudo. porque tu, sei lá, és super interessante, és super forte, não vais ficar assim agora, não é? Que fofo, que fofo, Pronto, que fofo. e só para dizer que essa pessoa que me deu o desgosto de amor agora é o pai do meu filho. Esta história é incrível! Sim, eu Com namorei. esta, Yeah. Com Eu esta namorei com o vontade. João com 18, 19 E o João teve que anos. aprender que tu és a Mafalda. E ele tinhas razão, e o teu pai tinha razão, bora casar. Yeah. E agora é tipo, o plotter é tipo o pai da Mafalda ainda hoje em dia não gosta do João. Ah, gosto. Tu partiste o coração à minha menina quando ela era pequenina. Não, Não, mas gosto. Sim. Como é óbvio, E o como João é namorámos com esta idade, depois acabámos, lá está, eu sofri, eu não comia. óbvio. Pois, tu bem sabias que ele era o amor da tua vida, vai. Sim, Estas coisas sim, é sempre... mas sabes, aí terminámos e foi ele depois que de repente começou a andar e a namorar com outra rapariga, e daí o meu desgosto, mas porque eu também andava muito on and off, ou seja, eu aí Sim. estava tipo, eu gosto dele, mas eu quero viver a minha vida. Claro, tens 19 anos. eu quero bem. viver, ou seja, não há nada aqui a apontar de negativo, mas eu quero viver mais coisas e pronto. E viveste? E vivi E voltaram com que idade? 27, por aí. Que giro. Ok, que Voltámos giro. para aí uns 7, 8 anos depois. Isso foi ótimo, que assim conseguiram viver os dois Sim. coisas. E quando voltaram já não tinham esse peso de epá, ainda falta-me experimentar, mas já podem. Eu acho sempre graça a estas histórias, sendo que eu não me consigo visualizar em nenhuma porque eu sou muito 8 ou 80 e eu acho mesmo que quando saio de um lugar nunca... A sério? Chamar não. lugar a um homem é tão eufemístico, não é? Quando eu saio de um lugar... Uma picha, estou brincando. Quando eu deixo de estar com Uma picha. com Apagas um homem, mesmo? apaga. Ah pá, mas aqui não. Já voltei, tipo, o André e eu Estava a já ver. estivemos acabados Então, e iam acabar. Sim, acabámos um mês, 2, 9 Isso é anos. uma recidiva. 9 anos são uma parecia dizer tipo, quem é você? Não lhe conheço. Sim, sim, não lhe conheço. Mas aqui tu Não notavas, lhe aqui conheço. tu Como é notavas óbvio, que como é nem um nem óbvio. outro esqueceram totalmente. Claro, Não claro, vou dizer claro, que claro. tivemos com outras pessoas a enganá-los, não é nada disso, Mas era sempre ali uma... mas sempre Eu continuamos a acho uma gostar muito fofura do essas Olha, histórias. foi um sonho e só para equilibrar aqui, para nos orientarmos em termos de tempo, estamos a cerca Já de falámos do que 35 correu minutos. bem, queres falar do que correu mal, é Pá, isso. só que eu estou aqui numa dúvida, queria falar convosco. Eu quero falar de dates, porque também há sempre aqui o core do nosso episódio, mas ainda gostava de falar Das perguntas. das perguntas que a Mafalda faz no Instagram dela. Então vamos às perguntas. Queres ir Vamos às às perguntas? perguntas, vamos às Sim, perguntas, então sim. vamos, que a Mafalda no seu Instagram, não se esqueçam de seguir Mafalda Cruz.medsex Sim.
E de vez em quando faz uma secção com uma aplicação dá para. Aquelas caixas de perguntas do Instagram, mas dá para fazer anonimamente. E as pessoas soltam-se muito. E tu ontem queres fazer um balanço? Sim, eu de vez em quando faço lá uma rubrica que tem a premissa do se o mundo acabasse amanhã, o que farias? Ou seja, na perspectiva de pá, não vai haver dia seguinte. Podes fazer mesmo o que tu quiseres, não há Faz o que julgamento, está aí. não há consequências. Não há consequências, o que é que farias? Isto, para mim, sexóloga, tem um objetivo terapêutico, não é terapêutico, mas tem um objetivo por trás, educacional por trás, que é normalizarmos as fantasias sexuais. Toda a gente perceber, o pessoal partilha as suas fantasias e nós vamos percebendo. Bem que era lindo tu fazeres isso com esse propósito e perceber só que tipo, eras seguida por psicopatas, tipo, tinham começar a dizer, faziam um mass shooting, que tipo, começava só, matava pessoas, não vou presa, é tipo, não, Ela não é que ela tinha a obrigação de comunicar à polícia isso. Mas era mais está anónimo, tipo, comerem-me com um cintaralho, não era bem tipo mass shooting, acalmem-se, já. Epá, pois, não me aconteceu. Quais é que foram assim as mais... Mas ontem tens um balanço recebeste. que me contaste, mas podes contar de todas, mas tinhas um balanço de Tenho. várias que eram comuns. Que são comuns. Olha, eu tenho muita gente a dizer, porque eu corria para o meu marido e abraçava os meus filhos. Já sabemos, não é? Não é um propósito. Já sabemos, mas não é sobre não é isso. Saiam divertido. da bolha, o mundo vai acabar. As suas redes sociais é para brincar, parem de ser Exato. enfadonhos, vamos ser Ok, divertidos. como é óbvio, eu acho que também, Sim. ia agarrar. Acho, mas não prometo. Ou abraças e depois tens o resto do dia todo. Não, eu tenho Exato. pessoas que são tipo, as pessoas são tipo, ok, tenho 24 horas, destas horas Exato. até estas eu despedia-me da minha família, mas depois Pois. há Pois pessoas vão que traçam dizer assim nas 24 horas do seu dia. Isso é engraçado. Pronto, o que é Ao pequeno que me almoço, aparece não sei muito? o quê. Fantasia com o ex. Fantasia com o ex eu acho que é a mais comum. Engraçado, Malta que tudo- dizia- tudo recalcado. Malta que dizia, pá, Há eu uma que me voltava, faz imensa confusão. eu vou ver se tu voltava a ter vais dizer sexo essa ou com não. o ex, eu não esqueço aquele sexo, mas e voltava lá, pronto, fantasia com o ex. Deixa-me perguntar uma coisa. O sexo com essas pessoas era assim tão bom ou as pessoas vivem na nostalgia? Eu acho Ou que tu criam- apagas criam- o que é mau, não é? Eu acho que sim, e vou dizer uma coisa que eu aprendi pronto. Eu li no livro do António Damasio. Que aprendeste? Porquê que estás? Mas não sei porque. Pronto, ali não aprendi com o António, porque não sei ao certo, não sei explicar exatamente ao certo. ok, então António aprendeste Damasio, mal. um dos melhores neurocientistas do Sim. mundo, e eu vou aqui tentar parafrasear Certo, a certo, maneira certo. como ele explica, mais em relação à dor, como o cérebro processa a dor a longo prazo, e ele diz que, e é por isso que nós conseguimos, as mulheres conseguem ter vários filhos, nós conseguimos, não comparável, mas conseguimos fazer tatuagens, não comparável, mas Bonito, só para comparar a perceberem. parir, contaste ao tatuagem. Deixa-me acabar, já sabia. Ele também sofreu, ele Não é sofre eu, como não é eu, Não, não sofri mesmo que eu sou bem conseguir- forte, eu não tenho dor, pronto, quer Conseguir dizer, esta ultrapassar uma doteja. gripe nos homens, não é? Sim. Uma vez dei um pontapé com o mindinho na mesa cabeceira, foi há 10 anos e estou aqui a passar mal. Uma dor. Não, pronto, mas que seja a dor de parte que é a dor. Como é que o cérebro processa? Tens picos de dor, mesmo no parto não estás sempre. Acho que nunca coisa. Mas tens picos e normal e menos. E o cérebro, ao longo do tempo, na memória, guarda-te uma média da dor. Por isso é que, passado pouco tempo, as mulheres já sabem, já podem ter sofrido e não estão a dizer na altura nunca mais na vida, isto é pior, É tipo, e passado um vou bocadinho, outra vez. não acho só que é pelo afeto do bebê, mas mesmo a maneira como fica guardado na memória é uma média da dor que Certo, tiveste certo, e não certo, os certo. picos da dor. Pois, talvez seja um bocadinho isso, depois só te lembras Eu achei muito do... interessante, nunca mais me esqueci. Só te lembras É, do, que verdade. do que é bom e apagas o porquê é que acabaste com aquela pessoa, não é? E depois de repente o sexo parece que era incrível. Mas a minha acho que pergunta às era vezes essa, se pode as pessoas acontecer também. não estão agarradas a uma nostalgia, ou não quer dizer que o sexo não fosse bom. Ou se, Eu acho que as ou pessoas Mas como é que as pessoas sabem ao ainda certo a ou podem diferença ser assim fins tão... mal resolvidos. Acho que também, essa não é? malta que fica assim com essas coisas com o ex eram pessoas que ainda viam que ali ainda havia água Pois, para beber. é isso, se calhar Tipo, não- é aquela fonte ainda tinha água para lhes dar, que é uma expressão muito bonita do Eugénio Mas é muito Andrade. comum as pessoas sonharem, não é? Não digo fantasiarem, quererem estar, mas tu sonhares com pessoas com quem estiveste. Ou não? É comum. É, assim, agora super preciosista, mas tu não consegues sonhar com ninguém que nunca tenhas visto. Portanto, no limite,
Sim, é qualquer coisa, qualquer cara, qualquer. Mas não sei. É normal sonhar com ex. Ou seja, isto para as pessoas Sonhar perceberem. mas ter conscientemente essa vontade, vontade eu acho que é bem comum, está aqui a É prova dada muito comum. que é muito comum. Sim, essa é sem dúvida a fantasia que mais me aparece, é a fantasia do ex. Depois temos a fantasia com familiares, a cunhada. Foi essa. Tira-me do. A cunhada é muito falada. É crazy. E lembro-me logo da história da Frida Kahlo, não sei se estão a par, mas a Frida Kahlo, a irmã dela, começou-se a enrolar com o Diego Rivera, aquele nojo daquele homem com que a Frida Kahlo andava, então era comunista, muito fixe, uma merda de um gajo. Mas por outro lado eles conversavam sobre isso. Pelo menos. Não, havia, claro que sim, havia coisas da relação deles, tipo, ela também andou a mamar o Trotsky, havia coisas da relação deles que eram abertas, mas era uma relação extremamente sim, tóxica, sim. ele era extremamente E que ela violento com sofria ela. muito, e ela sofria imenso. Mas foi um excelente detalhe, ele não lhe metia os cornos, não era só isso, mas começou, de facto, a parte da irmã não era nada consentida e foi segredo e ela descobriu e uma merda. Nós fomos ver o filme das FP25, também aconteceu a mesma coisa no filme, ou seja, uma pessoa que estava fugida, o gajo da PID que andava atrás dela, que já não era PID, mas pronto, que andava atrás dela, depois andava enrolado com a irmã e aquilo tudo deu merda também. Deu merda, mas deu para ela fugir. Deu para ela fugir porque ela era maravilhosa. Eu acho isso tudo sinistro e não consigo imaginar, claro que consigo imaginar coisas muito piores, mas o pesadelo que é para uma mulher tipo ser traída pela irmã. Mas cunhada pode ser a mulher, pode não ser assim. Pois, mas não sabemos. Há mais, quando dizem quero comer a minha cunhada, a partir de ser a irmã da mulher dele, certo? Não, namorada do irmão. Olha, pronto. Pois. Mulher do irmão. Sim. Mulher do irmão. Então, mas há sempre algum irmão que vai ser traído com um irmão. Pronto. Sim, É esse o meu ponto, é esse o E meu ponto. podem ser três mulheres, podem ser lésbicas todas. Portanto, também pode ser Isso, aqui. podem. Pronto, é esse o ponto. Uma irmã ser traída mas por uma por- irmã, um irmão ser traído por um irmão. Porque na vida, e se calhar aqui estou a ser super sugestionada, mas já existe um historial de comparação entre irmãos. Sim. Sempre, desde que nascemos. Portanto, mais tarde na vida, tu seres trocado pelo teu irmão, há de ser uma coisa... Sim, mas aqui estamos a falar só de fantasias. E atenção, as pessoas fantasiarem com uma coisa também não quer dizer que vá mesmo acontecer. Certo. Não é? Ou Então, que queiras não há- mesmo pôr em prática. Não há problema, quer dizer, não há problema nenhum em nenhum pensamento. Há uns estranhos. Depois há as Neste, parafilias. neste caso, Sim. não acho horrível neste pensamento. Acho Não é nada- horrível, não acho nada eu junto. é que quando vejo Se ele puseres faz em prática, vai ser chato para a família toda. E depois como é que é o Natal e o que não me sei o faz quê. confusão com Pois. as fantasias ou com as intenções, não são as intenções, é a prática das mesmas Pronto. e imaginar a Mas prática também, das mesmas. agora, como médica, está provado que as fantasias são uma coisa saudável e que fantasiares com uma coisa não quer mesmo dizer que a queiras pôr em prática. Claro, e que nem Se calhar- controlas, e que não é controlas, tipo, não é? E olha estas- eu aqui a ser mauzinho a querer que a minha mulher ou não sei quem vá sofrer porque tipo, as pessoas não vão pôr aquilo em prática, mas Pois. a mim deixa-me desconfortável de pensar Mas também, se nessa- fores a ver, é fácil disto acontecer porque também são pessoas com quem convives muito proximamente, com quem estás muitas vezes. Pois sim, eu convives acho que é de como é uma coisa perto. tão distante, não sei, como nunca vi sequer, nunca pensei sequer nisso, nunca... Pois, eu também não, eu só percebi aqui Pois. nisto, nunca tinha lidado com isto, mas de facto a fantasia com a cunhada é muito comum. Outras, homens que fantasiam em ser penetrados. Parem de ter medo. Vão só, Mas não é? que é um detalhe, esses homens já estão, e que já assumem pelo menos para si próprios, já estão à frente de muitos outros. Eu não digo que todos os homens do mundo querem ser penetrados e estão a fingir que não querem, ou a dizer que não querem, ou a reprimir que não querem, mas só assumirem, mesmo que seja numa caixa anónima, já é um... Mas é, passo, o maior não? medo da maior parte dos homens é ser gay ou ser feminino. Sim. E depois, como associam o seu prazer anal a ser gay ou ser feminino, andam nesta cena e depois, mas olha, como comentei hoje, ontem, porque acho muito curioso a quantidade de, sim, que é, pelo menos em anonimato, já conseguem Pelo menos assumir dizer que querem, gostavam de sim, ser sim, penetrados ou, sei lá, podem... Pois, nem que pensem com um dedinho. Não te Pá, mas depois dizem, ok, como é que eu... Porque eu depois, eu depois comentei, pronto, mas uma coisa, para esclarecer de uma vez por todas, gostar de estimulação anal não diz nada sobre a orientação sexual de uma pessoa. O ânus é uma zona erógena. Diz sobre
são práticas sexuais. Epá, gostas de beijar na boca, é um sítio que É uma zona erógena. isto é uma máquina, Pronto. imagina que é uma máquina. Se foi feito para saber bem, é Exato. normal que as pessoas explorem, tipo... Sim. E E há eu- uma eu coisa depois- que dizer da minha orientação sexual, eu gostar de ser estimulada no clitóris, tipo, não faz sentido, é uma zona Pronto, erógena. esta... E eu Tem depois, esta conotação, eu na mas minha é página estranhíssimo. fiz esse esclarecimento, não é? Para esclarecer, ok. E a pessoa voltou-me a responder, em anónimo também, ok, mas como é que eu explico à minha namorada sem ser Pois. julgado? Pois é, que também há esta. Há esta. Eu achei isto muito interessante e ele disse mesmo, tu puseste lá, ele disse em ser julgado e ele tem medo que ela, qualquer coisa assim, veja como menos homem e Exato. seja Há percebido como muitas menos homem. mulheres Eu acho que nas homem- suas relações heterossexuais é de homem ter prazer nunca, anal. nunca exploraram o cu do homem. Há várias. Pois, ou podem já E ter que nunca tentado e tentam. levaram uma nega, o que é que estás a fazer? Claro. Tentaram levar ao nega, outras que não tentaram, não têm curiosidade nenhuma, não querem, porque não é bem uma coisa que esteja no. Isto é uma expressão horrível, mas no normal, no guião, Sim. no habitual. Então há muitas mulheres que também nunca fizeram e, portanto, basta uma mulher que nunca fez, não tem curiosidade, tem alguma repulsa ou algum não quero, juntar-se com um homem que quer, mas tem vergonha de dizer, mini conversas, tipo, imagina entre amigas, já ouviu? Uma amiga a dizer, não sei o quê, eu lambo cu, eu faço e a mulher dele, epá, que nojo, Deus me livre, o cu de um Pois. homem. E eu tipo, tá automaticamente- bem, é a primeira bola a sair do saco que eu agora vou dizer que quero que ela me coma o cu. Não Pronto, dá. mas eu acho que as pessoas deviam era conversar e dizer, olha, eu gostava de experimentar isto, Yeah. o que é que tu achas? E depois perceber que está dentro dos teus limites, não está dentro, sai dos teus limites, é uma coisa que não queres, tens repulsa, não queres mesmo experimentar, se tens repulsa porquê? De onde é que isso vem, não é? Sim, e se tem repulsa E- de meter lá a boca, terá repulsa de meter lá um dedo, se tem repulsa de meter lá um dedo, terá algum pudor de vestir um cintaralho, como é que dá para fazer? Eu acho que basta as pessoas irem conversando sobre isto Mas também é sem... triste pensar em alguém que está numa... Porque sabes lá o que é está, que eu aqui acho? estávamos a falar de fantasias que as pessoas querem realizar, ou fantasias que as pessoas não querem realizar e falam só, tipo a da cunhada, estávamos a falar assim de uma coisa mais, tipo, é uma fantasia que as pessoas não querem realizar. Aqui eu acho mesmo triste ser uma coisa que é tão fácil, Que não está ia fazer reprimida, mal a não é? ninguém, Sim. só ia fazer bem à relação toda, tipo, ela provavelmente Menos medo, mais descobrido. diversão. Eu como homem recomendo. Pois. Explorem, divirtam-se. Eu como Eu mulher acho que também sim, recomendo, mas tipo, olha, o que me deixa, o que me incomoda mais aqui nesta curiosidade, nesta fantasia da penetração anal é usarem as mulheres trans para isto. Porque pô. essa é uma fantasia muito comum também que me aparece. Pois. Gostava de estar com uma mulher trans. O que é que é aqui, não é? É um homem que gostava de estar com uma pessoa que tenha um pénis, mas que ele não considera que Exato, seja um não é, homem. claro. Para não ficar a achar que é gay. Eu isto aqui, eu não gosto de julgar, mas eu aqui, porque acho que isto é preciso desconstruir, não é? É preciso desconstruir. Mas, mais Eu uma sei vez, de uma- o maior medo do homem, o homem genérico, prefere ir para a guerra do que assumir que até gostava de levar no rabo. Yeah. Tá. E pronto, depois andam Eu aqui sei à de uma volta. história que eu nem sei prefere como é andar que a nunca guerrear. me tinha lembrado de contar aqui, mas eu sei de uma história que aconteceu de dois rapazes que, by the way, com uma maioria bastante homofóbicos, bastante transfóbicos. E o que é que aconteceu? Nós acordamos todos um dia e uma amiga minha liga-me e disse: já foste ao Facebook? Então, let's talk about boato que não é boato. Tentaram estar com duas, cálculo não, prostitutas, trans, e eu não sei o que é que eles fizeram, não sei se ou não pagaram ou agrediram, nunca ninguém conseguiu perceber. Elas não fizeram mais nada, deram-lhes expose, conseguiram entrar no Facebook de um deles, enviaram mensagem a todos os amigos dele, todos, com as mensagens entre eles, com tudo. Isso foi uma confusão, tipo, foi falado durante semanas, meses, anos, estou a falar disso aqui agora, e sempre foi tipo mega tabu, os amigos do grupo, ninguém fala sobre isso, mas isso foi um escândalo na altura, e eu só disse tipo, olha, a transfobia sai sempre. Não, e o pior é que isso se calhar fez pior pela reputação deles do que um violador Claro. que anda por aí. Claro, né? claro. É pior este boato do Tiveste do com- do que yeah. violar uma Yeah. pessoa. Mas nós, de facto, imagina, ficou
para as pessoas normais que viram aquilo, nós assumimos logo para elas estarem a dar expose assim, eles fizeram merda. Portanto, Pois. a reputação também não ficou impecável, não no sentido de parleiro, mas Sim. no sentido de alguma O que é que eles merda fizeram, fizeram não é? para elas estarem a dar expose assim. Pá, nunca se conseguiu perceber o que é que foi, mas algo aconteceu. E foi um Olha, escândalo. entretanto, eu deixei o tempo passar porque estava a saber bem. interessante, portanto achei que não valia a pena interromper para falarmos de dates, mas estamos a chegar ao fim de qualquer maneiras. Ok, queres contar só um e acabamos? E Dá tempo para contar um e acabamos? estamos tipo com 50 e tal minutos. Eu acho que isto foi super interessante com uma falda e já houve histórias dos dates dela. Acho que podemos deixar uma recomendação cultural e falar mais do trabalho dela ou deixar recomendações dela do que contar. Ouçam o meu podcast, o prazer é todo meu. Isso. Aconselhamos vivamente. Isso com certeza, recomendação cultural. Então, mas não concordas ou não? Acho que pronto. A recomendação cultural não acho Não. tão... Não tens? Tem. Ok, preferes contar um datezinho rápido? Conta, fez Acho mais giro Então, falarmos vamos- de um date. O que eu tinha trazido foi uma coisa que aconteceu. Eu estive agora num festival no Waking Life e queria saber a vossa opinião, que eu já sei que vai ser muito provavelmente a mesma que a minha. Primeiro foi a edição onde eu mais vi malta a pinar em todo o lado. Eu não sei se foi porque sério? abriram. Mas. Awesome, tipo, eu não sei, eles têm já há 2 anos um palco que é a Suna, que é um palco só de tipo workshops de feasting, cenas muito dentro da área. E eu tinha nós tínhamos um casal no acampamento ao nosso lado que tiveram a foder que nem coelhos o festival inteiro. Mas tipo, a passar de eu, primeiras noites, adormecer com áudio porno não no sentido horrível, que é o único que existe, mas num sentido Há muito bom agradável. audioporno. Hã? Há muito bom audioporno. Pronto, estava a ser feito ali. E ao passar dos dias do festival, cagaró, tenda aberta, tipo, let's fucking go, toda a gente a ver. Eles curtiam, claramente, tipo, tanto que a uma altura disseram tipo, the neighbors are getting horny, não sei o que, nananã. Dava-vos tesão ou não? Para vocês dois, estou a perguntar. Assim? Sim. Estarem a adormecer e a ouvirem malta a pinar ao Sim, vosso claro. lado. Pronto. Dá, é um estímulo. É um estímulo Claro. tanto visual como auditivo. Só para confirmar. Sim, Não, sim. ia estar a dar a casa dos segredos ao lado. Queria dizer que A ver, nós... ouvir o meu vizinho e ver a casa dos segredos vai dar. Pá, ainda bem, odeio quando estão a foder. Não, mas porque eu já ouvi, imagina, eu tinha uma vizinha. Tem um achar que nojo, não é? Sim, eu tinha uma vizinha que eu ouvia e que eu não me dava tesão nenhuma, porque eu só ouvia tipo uma cama a chiar. Ias lá, Era tipo desculpa, anúncio da WD-40, tipo, podes podes aprender- meter da podes WD-40. aprender. Podes aprender a foder e 2, Aprender a foder. podes dar ali buta à mulher que estás a foder e 3, podes meter WD-40 na cama, se faz favor. Mas ali não, tipo, É isso, mas estava... também não vamos generalizar, nem tudo é estímulo, não é? Do que ouves, nem tudo o que ouves é um estímulo. Mas eu nunca tinha tido tesão de ouvir malta, tipo, vizinhos, que eram os meus vizinhos ali no festival. Sim. De ouvir vizinhos a pinar nunca tinha dado, mas ali de facto... Let's go. É porque eles fizeram bem. Sim, estava a ser Então eles estiveram a trabalhar para a comunidade. O Working Life é muito e sobre a nós comunidade. todos, Eles... tipo, a tentarmos cogitar, tipo, como é que eles serão? Tipo, eu queria mesmo ver como Chegaste é que... a vê-los? Claro, depois eles estavam a foder. inclusivamente, aquilo foi passando de áudio para visual, Pois, é verdade. para... No fim bateram palmas. Sim. Pá, olha. Falaram segurem- sobre isso, mas eu não deixei ninguém fazer isso, que eu tipo, vamos. Já dá aí uns traços de exibicionismo. Oh, estavam não claramente, é? se abriram a Sim, tenda de sim, propósito sim, e- sim. e disseram Mas é isto. assim, abriram a tenda Neighbors de are getting propósito, horny. estava muito calor em defesa Claro. dos próprios, estava muito calor. Também. Havia uma Era para hipótese. saber. Eu já Gostarem de ser sabia. vistos ou não foderem enquanto estavam a ser vistos. Portanto, Sim. Gostavam e está tudo Não, bem, já não é? sabia que essa ia ser a vossa resposta também, mas queria contar. Ah, pá, eu Confirmar. não. Eu vou àquelas festas onde estão 200 pessoas a A pinar, foder, eu até tudo a tipo, olha, foder. Eu não Eu gosto. digo, não, é que uma coisa é num palácio onde eu vou, agora Aqui no no campismo. Uma tenda! Não. Pá, Uma tenda não. ganhei não, os bichos cheio de bichos e palha e o que era. não. Geralmente para as mulheres o ouvir é mais estimulante do que o ver. Ah, faz ver. sentido. É. Pois, o que vemos está tudo feito para não para nós. Pois, é isso. Geralmente também é por isso. E agora, por acaso, a Tânia Graça falou no outro dia nos stories de... Aliás, fez um reel sobre isso, de homens gemerem ou não. De homens que parecem tão mortos. Ai, pá. que não gemem porque... Isso por acaso é outra coisa. Os homens têm muita vergonha de gemer. Acho que Pois. os homens que eu comi. Sim. Não, é muito comum, Mas é muito não comum. tem Eu muito lembro medo com a idade, não me apercebi de se sempre, mas expressarem fui-me a apercebendo. gemer e a vir. Pá, e a assim, importância que tem o reforço positivo e tu no momento perceberes que a pessoa está a ter prazer para continuares Claro, a
Claro. como estás a fazer Claro. e mais E ainda. porque isso é excitante também, e se calhar Óbvio. os homens não percebem isso, não é? Dê o Não, mas lá reforço, está, dê o então, reforço mas positivo. a Tânia disse que tem graça, depois no ginásio estão. Vais ao boxe e estão. Eu tipo, o que é que estás a respirar? Tem que se respirar assim. Não, não tem. Não, Tem. não tem. Sim, tem. Não, não tem. Sim, não tem. comeces, não comeces, não comeces, não comeces. Está bem, ela que faz boxe é que vai me ensinar como Fazem é que muito barulho a fazer desporto e depois eu não faço em fazem. todo o lado, pronto. Posso? Parabéns, Posso? parabéns, parabéns. Posso continuar a fazer no boxe visto que faço no sexo? Podes. Obrigado, E Isabel. podem fazer no ginásio. Bem, no Você vai ginásio, ensinar-me a viver. no ginásio a fazer musculação. Não faz musculação, é Dispenso. sempre para eles. Como Dispenso. tu, foi hoje às 7 da manhã. Para Acho levantar 11 muito quilos. bem. Para levantar 11 quilos, que vergonha. Yeah, isso é triste. Bem, infelizmente, já perceberam, nós ficávamos aqui 3, 4, 5 Uma horas. falda incrível, obrigado. Não recomendação, já. Cagamos na recomendação. Yeah, as pessoas cultural. Já também. recomendámos a Mafalda. Yeah, Recomendámos isso. a Mafalda, é a nossa recomendação. Recomendamos muito a cultural. Mafalda, ou mais uma vez, mafaldacruz.medsex. Sex. Prazer a tudo meu em todas as plataformas e no site do Expresso. Tudo aqui parece que estás de cuecas. Quem me As tuas dera. calças são curtas, eu só te estou a ver a coxa. Quem me dera. E pronto, olhem. Obrigado por teres vindo. Obrigada, Foi. obrigada. Não, estava a dizer, tipo, eu tive a preocupação de não vir muito datada, muito a verão e tu, pronto, é verão, está imenso calor. Exato, exato. Tu vieste assim meia estação. Nós- não os, está nossos, neutra. os nossos- Não está os nossos nu. queridos ouvintes e pessoas que nos veem, Espectadores. sabem que nós gravamos à temporada, não dá para estarmos sempre a gravar Este semana a gajo semana. no inverno está descalço. Portanto, nós estamos a gravar durante uma onda de calor. Pico de calor. Não estamos aqui, Mas aqui está todos nos fresquinho. é uma sorte. Aqui E uma está pena. fresquinho. Tá, aqui está fresquinho. ótimo. Aqui está Muito obrigada ao Zero Box Lodge. Olha, está cada vez melhor. Ela está E à mais Free profissional. Room, porque está fresquinho, está agradável, estão todas as condições para gravar. Estamos agora a começar, mas vai correr bem porque todas as Espero que condições corra muito estão bem daqui para a frente. Obrigado. maravilhosas. Para a semana a mais. Beijinhos. Obrigada. Tchau, beijinhos. Bisu, bisu, bisu. Aqui que ninguém nos ouve.